Graça e paz, irmãos. Dando continuidade às exposições em série do Antigo Testamento, hoje nós faremos a leitura e meditação do capítulo 17 de 1 aos Reis. 1 Reis, capítulo 17. Faremos a leitura. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui, vai para a banda do Oriente e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher, viúva, que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se secará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Depois disso, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: Que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho. Ele lhe disse: Dá-me o teu filho. Tomou-o dos braços dela e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva, com quem me hospedo, afligiste, matando-lhe o filho. E estando-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, rogo-te que faças a alma desse menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. Elias tomou o menino, e o trouxe do quarto à casa, e o deu à mãe, e lhe disse: Vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Amém, irmãos? Até aqui, vamos orar. Senhor Deus, nós somos o teu povo congregado aqui como igreja de Cristo, e estamos na presença do mesmo Deus, o Senhor de Elias, de quem esse texto fala. Então suplicamos que o teu Santo Espírito nessa noite nos conceda, Senhor, de entendermos com profundidade as verdades que essa palavra traz,
para que o evangelho de Cristo, nosso Senhor, seja glorificado, para que o teu bom nome seja exaltado em meio ao teu povo. Estamos aqui para cultuá-lo, e este, Senhor Deus, é o centro do nosso culto. É o momento, Senhor Deus, em que todos nós nos debruçamos humildemente diante da tua palavra, que é a evidência, Senhor Deus, entre nós da tua vontade e da tua verdade, para recebermos da parte do Senhor a tua graça. Fala conosco, eu te peço, que a tua vontade se imponha a nós, que a tua graça resplandeça sobre as nossas vidas, e que vivamos, Senhor Deus, diante do Senhor de modo que te agrade. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Bom, irmãos, a primeira coisa que eu gostaria de dizer com os irmãos é a respeito do contexto dessa palavra que nós acabamos de ler, desse capítulo 17 de 1 Reis. O contexto é bom a gente considerar a partir do momento em que Salomão deixa o reinado. Salomão teve suas políticas progressistas no reino de Israel, com a sua sabedoria que era bastante diplomática, e lá em Israel, uma teocracia, um reino onde o que deveria reger todas as coisas é a lei de Deus, floresceu a idolatria por conta das políticas progressistas daquele rei que é considerado muito sábio. Foram colocados templos de outros deuses, por conta dos acordos comerciais, visando a prosperidade do reino. Então o reino teocrático, depois da morte de Salomão, foi dividido em dois reinos, Judá ao sul e Israel ao norte. Em Israel, o primeiro rei desse reino dividido foi Jeroboão, que nas últimas exposições aqui na igreja do Antigo Testamento, sempre ao longo do livro de Reis, é tido como uma espécie de referência para os reis que vieram após ele. Jeroboão é o primeiro rei de Israel dividido, então ele se transformou numa espécie de referência de alguém que fez o que era mal perante o Senhor. Essa é a imagem que Jeroboão estampou e que foi relatada ao longo de 1 Reis até o momento agora que nós chegamos nessa descrição sobre o profeta Elias. Então ele fez o que era mal perante o Senhor, e os reis que o sucederam, os seus sucessores, reproduziram esse comportamento de tornar Israel um reino diferente daquilo que ele deveria originalmente ser. Tanto é que quando os textos de 1 Reis vão mostrando os reis que vieram depois de Jeroboão, é comum a seguinte frase: fez tal rei, e isso se aplicou a todos os reis de Israel, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E o que esses reis fizeram? Eles implementaram ao longo dos seus reinos, na tentativa de fazer com que Israel fosse um reino mais progressista sob o ponto de vista humano, que tivesse bom comércio com as nações vizinhas, foram implementadas gradualmente, cada vez mais, a idolatria dentro de Israel. Postes ídolos foram colocados, templos a outros deuses foram construídos, num reino que deveria ter um propósito diferente desse. Israel era para ser um reino teocrático, um reino onde a palavra, a lei de Deus, regesse todas as coisas, e abandonou isso. Então esses reis fizeram com que Israel pecasse cada vez mais contra o Senhor, por conta de uma idolatria cada vez mais imposta, praticada e absorvida por aquele povo, por aquela sociedade. Então essa é uma constante nos relatos que descrevem de forma bastante sucinta. Já foi trabalhado esses textos nos últimos sermões, que descrevem esses reis, bastante sucinto, com não muitos detalhes, resumidamente, mas enfocando que todos esses reis fizeram o que era mal perante o Senhor, porque fizeram o povo de Israel pecar. Então nessas narrativas, há uma leitura que eu acho que é bom a gente ter em mente, sobre o reino de Israel. É como se Deus gritasse aos ouvidos, aos nossos ouvidos, que o reino de Deus não pode ser verdadeiramente implementado nesse mundo. Os homens se corrompem, as pessoas são más,
A contaminação ela é progressiva, um pouquinho de fermento leveda a massa, e ao longo dos anos esses reis foram estabelecendo práticas e cultos que perverteram todo o Israel. Então é bom a gente considerar, de acordo com Romanos, que a mãe de todos os pecados é a idolatria. A partir do momento que o povo que é de Deus passa a admitir na sua prática, no seu culto, na sua devoção, a possibilidade de existirem outros deuses, outras formas de culto, invariavelmente esse povo se perde, apostata, e ao invés de glorificar a Deus com um serviço que lhe agrade, passa a ser um povo que acumula sobre si pecados e atrai sobre si juízo. Então, por isso que chegamos em Elias. Até agora, as descrições de 1 Reis, elas parecem ser até um pouco repetitivas, porque elas descrevem reis que sucedem reis, todos eles cometendo coisas ruins, reprováveis aos olhos do Senhor, todos eles com esse tipo de qualificação de que fizeram o que era mal perante o Senhor, e de repente, de uma forma bastante abrupta na narrativa bíblica, entra essa narrativa do capítulo 17 que nós acabamos de ler. O contexto de Elias, então, é um contexto de uma pecaminosidade bastante crescente, que como um câncer toma toda Israel. Aquela sociedade, a gente pode talvez especular sobre o modo de vida daquela sociedade, até para compararmos com a nossa sociedade. Eles viviam bem, eles comiam, eles bebiam. Existem relatos sobre o progresso de Israel em outras civilizações da época. Então Israel tinha tratados comerciais com outros povos. Então, do ponto de vista social, político, Israel estava bem. Do ponto de vista da nossa sociedade, uma sociedade tolerante que convive com pluralidade religiosa, é uma sociedade desenvolvida, progressista, é uma sociedade que sabe conviver bem com diferenças. Então, do ponto de vista humano, eles estavam bem, mas do ponto de vista de Deus, eles tinham apostatado. Eles já não agiam mais como povo de propriedade exclusiva do Senhor. Se encaixa aqui até a advertência que o nosso Senhor Jesus Cristo faz, e nós vamos chegar nesse desfecho, quando ele fala a respeito da sua vinda, de que as pessoas casavam, se davam em casamento, as pessoas viviam bem, comiam, bebiam, até que veio o dia do Senhor, para mostrar que aquele modo de vida daquela sociedade aparentemente boa, na verdade era uma celebração do pecado, e era horrível aos olhos de Deus, que é o Senhor da vida. Então eles estavam bem, casavam, até que o dedo de Deus em Elias rasgou toda aquela falsidade que aqueles reis e aquela sociedade estavam edificando, construindo para si. O machado foi posto à raiz daquela árvore ruim. Eis o ministério de Elias. Por isso que até então existe uma narrativa que conta sobre os reis de uma forma bastante parecida, porque na verdade todos eles foram bastante parecidos. Eles deram continuidade à progressão da perversão que foi plantada desde Jeroboão, na verdade em Salomão. E agora então chega o juízo de Deus, ou o prenúncio do juízo de Deus no ministério profético de Elias. Então temos no verso 1, por exemplo, do texto, Elias aparece, não existe descrição anterior sobre Elias, não sabemos como começou o ministério dele, simplesmente é uma declaração de que Elias, o tesbita, nós temos uma descrição da região de onde ele vem, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, ele vem com uma sentença para o rei de Israel: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Elias então aparece naquele contexto de reis sucedendo reis,
reis pervertendo Israel, reis abrindo mão da palavra de Deus, negligenciando a fidelidade a Deus, admitindo a possibilidade da idolatria e de diversas outras perversões, porque considerando que a idolatria é a mãe de todos os pecados. Não se engane, irmãos, quando nós abandonamos o culto a Deus, o verdadeiro Deus, de acordo com a palavra estabelecida por Ele mesmo, ou toleramos outras possibilidades de divindade, de religiosidade, de orientação para a vida, acontece que nós abrimos mão do nosso referencial de quem nós somos também. Quando nós nos ausentamos dos nossos deveres de cultuar ao Senhor, nós fomos feitos à sua imagem e semelhança, e a nossa natureza caída, afastada de Deus, invariavelmente vai fazer com que nossas inclinações todas também sejam direcionadas para qualquer outra coisa, que não seja a verdade de Deus. Portanto, todo tipo de definição a respeito de quem nós somos, do que nós devemos fazer, de qual é a nossa função, nossa missão nessa vida, do nosso destino, tudo isso é subvertido na medida em que ignoramos, negligenciamos o culto a Deus. Perdemos o nosso principal referencial. E aqui cabe uma observação que o apóstolo Paulo coloca, inclusive no capítulo 1 de Romanos, quando então as pessoas passam a não considerar Deus como Deus e deixam de adorá-lo como devemos adorar, acontece que essas pessoas são de tal forma deformadas na sua natureza, nos seus princípios, nos seus valores, que o apóstolo Paulo chega a descrever, inclusive, que as perversões sexuais não são a causa da maldição de Deus, mas são simplesmente um dos sintomas, uma consequência da maldição de Deus. Disso então nós podemos tirar o seguinte paralelo: se nossa sociedade hoje celebra certas práticas que são bastante distantes daquelas práticas orientadas pela palavra de Deus, nossa sociedade não está sendo amaldiçoada por conta dessas práticas. Essas práticas são um sintoma de que na verdade a sociedade está sob maldição. Se as pessoas perderam o seu senso de humanidade, conforme prescritos pela palavra de Deus, quem nós de fato somos e qual é na verdade nossa função, nossa missão e nossos papéis, se nós perdermos isso, o principal, que é o culto a Deus, todo o resto do edifício cai. Por isso então a gente percebe a necessidade de alguém como Elias. Então Elias vem, e ele não traz boas palavras para Acabe, e é muito importante a gente considerar aqui, aos olhos de Deus, o que é bom e o que é mal. Nós vivemos num tipo de vida em que nós consideramos como bom qualquer coisa que tenha a ver com o nosso bem-estar. É bom tirar férias e ir para a praia, é bom ter dinheiro, é bom ter saúde, é bom ter boas coisas, é bom ter boa saúde, é bom ter felicidade, é bom ter bens, é bom ter família, é bom ter uma mesa farta. Tudo isso aos nossos olhos é bom. Mas irmão, isso não é bom, necessariamente isso não é bom aos olhos de Deus. Até porque, segundo o nosso Senhor Jesus, Jesus mesmo já nos advertia que muito dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Deus é a fonte de todo o bem e de toda a verdade. O bem de forma incorruptível, o bem na sua essência, o bem na sua origem, o bem verdadeiro. Israel aqui, no nosso contexto, progride para uma noção de bem, um bem social, a qualquer preço. E nesse a qualquer preço, está incluindo a tolerância e a prática do pecado, que aos olhos de Deus, isso não pode ser bom. Como então Deus age? Então ele diz: tão certo como vive o Senhor, é um juramento, é uma sentença, Deus de Israel, perante cuja face estou. Essa parte é importante, a gente já vai retomar. Nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Elias traz uma sentença de desgraça sobre Israel. Vocês vão enfrentar carestia,
fome, sede, morte. Isso não é bom, mas existem males que são necessários, visando o que é verdadeiramente bom aos olhos de Deus. Porque aos olhos de Deus o que realmente é bom é que esse povo esteja fielmente na presença dele, é que esse povo não apostate, não se desvie da fé. Isso é bom. Bom para Deus é estar na presença dele, e Elias, na presença de quem estou. Bom para Deus é estar na presença dele de modo que o agrade. E o texto continua. Então aqui a gente pode ver que, sim, irmãos, nem sempre de Deus vem o bem que nós queremos ou gostaríamos. Muitas vezes vem de Deus aquilo que nós consideramos mal. Passa fome, sede, necessidades, pessoas morrendo por causa das misérias, porque a natureza agora, ela está sendo manipulada pelo próprio Deus, para que não tenha mais chuva, não tenha orvalho, para que seja uma grande seca. É o próprio Deus que está fazendo isso, não é o diabo. Não são espíritos que minam as forças, não é o devorador, o cortador, o migrador, que você vai corrigir quando você oferecer seus dízimos ou seus sacrifícios. Não é isso que Deus está requerendo aqui. Deus simplesmente está colocando aquele povo sob disciplina, sob juízo. Verso 2, vem então a segunda palavra de Deus nesse texto. A primeira palavra é uma palavra dura, diretamente direcionada para o rei Acabe. E aqui é bom considerarmos um detalhe também. Deus comunica normalmente com representantes de um povo, com o rei, com o governante, porque as decisões do rei, boas ou ruins, interferem diretamente na maneira como esse povo, seus subordinados, vivem perante o Senhor. Então o rei, sendo colocado sob disciplina, todo Israel está em disciplina. E agora vem no verso 2, a segunda palavra de Deus, dessa vez, para Elias. No verso 2, veio a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui. Deus está falando com Elias. Deus está dizendo para Elias: fuja. Retira-te daqui. Vai para a banda do Oriente, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão, beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Irmãos, mais uma vez, o que Deus está falando aqui, não combina muito com o nosso ideal de felicidade. E é bom a gente pensar sobre isso, porque muitas vezes a gente busca em Deus coisas que Deus não prometeu, e que por consequência Ele não está comprometido em nos dar. Muitos de nós, e isso é justo, isso é legítimo, queremos uma vida boa, tranquila. Muitos de nós queremos construir algo com o nosso viver que seja bom para o nosso próprio usufruto e da nossa família. Deus aqui manda uma ordem para o seu servo Elias, que se eu me colocar no lugar de Elias, ou olhar para a realidade de Elias, chega talvez a dar até um pouco de pena. Fuja. Você vai para um lugar que você vai ser alimentado por corvos. É um lugar de secura, que não tem nada. Você vai beber de uma torrente, de uma água do afluente do rio Jordão, que jorra. E nós lemos no texto que daqui a pouco, passados dias, essa torrente secou, porque afinal de contas não tinha mais chuva, não tinha orvalho. Toda a vida estava condenada. Mas a gente pode perceber o seguinte: Elias obedeceu ao Senhor, e na obediência ao Senhor, muitas vezes, ou a gente pode dizer, nos atrever a dizer, todas as vezes, existe provação. Você obedece ao Senhor, o caminho que Cristo nos oferece, necessariamente vai incluir você tomar a tua própria cruz.
e tomar a cruz. Jesus, o nosso Senhor, disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Irmãos, não é fácil negar a si mesmo. Nossos corações são inclinados a nós querermos realizar nossos projetos, nossos sonhos, nossas prioridades, aquilo que nós mesmos estabelecemos como meta de vida. Quando o Senhor Jesus diz: negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e me siga. Aqui em Elias a gente vê, no caso dele, a maneira como isso foi exercido, praticado na vida desse profeta. Ele se retirou, Deus mandou ele fugir, ele foi para um lugar difícil: retira-te daqui para a banda do Oriente, esconde-te. Ele ficou escondido, não era uma vida tranquila, confortável, e aí então vinham corvos trazendo pão e carne de manhã e de noite. Um milagre, Deus providenciando o cuidado dele, mas um milagre num contexto muito difícil, nada confortável. Não é gostoso de se vivenciar isso, mas ainda assim era um milagre. O que nós podemos deduzir desse trecho, dessa palavra, somado a tantos outros nas Escrituras: Deus não promete para a gente aquilo que os nossos sonhos ousam construir. O que Ele promete é que Ele vai cuidar das nossas vidas, e as nossas vidas a serviço do reino de Deus, no caminho de Cristo, nossas vidas vão cumprir o seu propósito estabelecido pelo próprio Deus. Mas vamos além disso. Elias sabia que ele tinha que servir a Deus, ele sabia que ele tinha que se refugiar em tal lugar, ele sabia que ele seria sustentado por corvos, mas ele não sabia tudo, ele não sabia o depois. Deus foi conduzindo Elias ao longo do seu trajeto de vida, servindo a Deus, mas nem sempre Elias está totalmente convicto das coisas que estão por acontecer. Então a palavra de Deus veio a Elias, mandou ele fugir, e ele cumpriu, ele obedeceu. Quando a fonte de água secou, veio uma outra vez, uma segunda vez, a palavra de Deus para Elias, dando a ele uma outra ordem. Então veio o verso 8, a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, terra estranha, de estrangeiros, fora de Israel. Lá então ele encontraria uma mulher viúva apanhando lenha, e teve uma outra palavra que o texto não descreve como foi a revelação ou um sonho. Deus se manifestou àquela viúva para saber que Elias viria até ela e como ela deveria se portar a respeito. Nós percebemos então que Deus prepara todas as coisas no percurso dos seus servos. Deus providencia com que todos os meios necessários para que a missão estabelecida para o seu servo seja cabalmente cumprida, de ponta a ponta, em detalhes. Deus mandou Elias ir até a viúva e mandou a viúva, preparou a viúva para receber Elias. Deus cuida de todos os detalhes, mas presta atenção nos detalhes. Jamais significa conforto, jamais significa um bem-estar visando uma felicidade ou conforto ou prosperidade do seu servo. A principal coisa que está em questão aqui, que deve ser respeitada, cumprida, é a missão. Elias é um instrumento de Deus. Então ele foi até a viúva: dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, demora-te ali, onde ordenei. Irmãos, aquelas ideias de que Deus sugere, pede, ou de que as pessoas têm a sua voluntariedade, né, a sua contribuição humana para que os desígnios de Deus se cumpram, esquece. Deus decreta, Deus faz com que a chuva cesse, e a chuva cessa. Ela não tem oportunidade de dialogar, de questionar, ela não vai resistir à vontade e à ordem de Deus.
Deus ordena à viúva que receba a Elias, e a viúva, uma mulher muito pobre, cercada pela morte, com falta de comida, de provisão em casa, ela acata a ordem de Deus. Agindo Deus, nada pode impedir. E é bom, vou reforçar, nós revermos a maneira como nós interpretamos isso. Não é para o nosso bem-estar mundano, pessoal, de acordo com os valores desse mundo. Agindo Deus, nada impede, é tomando como base, como norte, como alvo, não simplesmente o nosso bem-estar nessa vida, mas é a missão da igreja, a missão cristã, a missão de fazer com que o evangelho seja proclamado. Já já a gente vai chegar lá. Então ele foi até a viúva, ela estava pegando lenha, daí ele chamou a viúva e disse: traze-me, peço, uma vasilha de água para eu beber. Daí a viúva foi pegar a vasilha de água, ele chamou de novo e disse: traze também um pedacinho de pão, um bocado de pão na tua mão. Ela não conhecia a viúva não conhecia, mas o próprio Deus providenciou os meios para que eles se encontrassem e isso fosse bem sucedido, num contexto de desesperança. Então ela respondeu, verso 12: tão certo como vive o Senhor teu Deus, meus irmãos, ela é uma estrangeira, não é uma israelita, mas ela está reconhecendo aqui, tanto Elias como profeta de Deus, como também e principalmente o Deus de Elias. Ela foi alguém que foi alcançada por Deus, pela graça de Deus, ela conhecia ao Senhor. Nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vês aqui, apanhei 2 cavacos, 2 pedaços de madeira, e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho, comeremos e morreremos. Eis aí uma mulher que crê em Deus, Deus se revelou a ela, mas que não tem esperança mais a respeito da sua própria vida. Porque uma coisa para ela parece muito claro, ela, embora conheça ao Deus de Elias, ela também está cercada pela miséria, pela sede, pela fome, pela secura, não tem água, não tem coisa nenhuma. A única coisa que ela tem é um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, que dá para ela cozinhar um pouquinho de pão para aquele dia, ela vai dividir com seu filho, e é tudo que eles têm. Eles vão comer aquilo e depois aguardar a morte. Mas é uma mulher de fé, mas não é uma mulher que tem esperanças. É uma mulher que conhece ao Deus de Elias, que conhece a Elias, mas não é uma mulher que vê muita possibilidade de vida, de sobrevida, não tem esperança. Para ela está muito claro, provavelmente ela já está testemunhando a morte há algum tempo ao seu redor, na sua vizinhança, na sua região. Vamos comer, vamos morrer. Aí Elias, verso 13: não temas, vai, faze o que você disse, vai fazer o seu pão, dá para o seu filho, mas primeiro, antes de dar para o seu filho, traz aqui um pedacinho pequeno, faz um bolo ou um pãozinho, pedacinho pequeno, para aqui fora, dá para mim, depois fará para você mesmo e para o teu filho. Por quê? Terceira vez que Deus fala com Elias e a segunda vez que Deus fala com a mulher. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Verso 15: foi ela e fez segundo a palavra de Elias, assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Irmãos, naquele contexto de muita carestia, de fome, de necessidade e de pobreza, houve prosperidade. Mas prestou atenção no que é uma prosperidade bíblica? Deus fez com que aquele alimento não faltasse, era simples, Deus multiplicou o que tinha na panela, eles não passaram fome. Mais uma vez Deus fez um milagre naquele lugar. Deus fez um milagre primeiro, fazendo com que Elias fosse alimentado por corvos,
E agora Deus fez um milagre, fazendo com que naquele contexto de profunda miséria e desolação, não faltasse o alimento necessário, para que aquela família e Elias pudessem se alimentar. Mais uma vez o texto está deixando muito claro, irmãos, Deus provê todos os meios necessários para que os seus servos cumpram a sua missão. A missão é de Deus, não é missão de homens, não é de pessoas, não é de uma tradição, não é de instituição, é do próprio Cristo. E uma vez e Cristo deu diversas ordens à sua igreja, Cristo deu ordens à sua igreja, é necessário que a igreja simplesmente cumpra com as suas ordens, porque é sinal de que existe fé verdadeira naquele povo que ouve a ordem dada por Deus, mesmo que o cumprimento dessas ordens estejam contra todas as evidências no derredor. Não tinha farinha, não tinha azeite, não tinha água, não tinha provisão. Deus multiplicou. Deus não fez com que enriquecessem, Deus não deu o melhor carro, a melhor roupa, melhores coisas. Deus simplesmente fez com que fosse possível, realizável, aquilo que Ele mesmo predeterminou. Então, eles comeram, nunca faltou comida para eles. Verso 16, da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Aí vem uma tragédia. Poxa vida, parece até meio irônico isso. Verso 17, depois disso, quer dizer, depois desses muitos dias, fazia muitos dias que Elias estava hospedado ali, aquela família estava sendo alimentada, na simplicidade, mas com eficiência, a provisão de Deus se manifestou. Depois disso, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, a sua doença se agravou tanto, que ele morreu. Aí então, verso 18, então disse ela, a mulher a Elias, que fiz eu, ó homem de Deus? Aqui é bom a gente deixar um pouquinho de lado o nosso costume de ler os textos com um pouquinho de bom comportamento. Pensa que é uma mulher desesperada, diante do cadáver do seu filho, que pegou uma doença, morreu, e tem diante de si um profeta, e o profeta está hospedado, receber um favor daquela mulher, está na sua casa, e aquele profeta é um profeta de um Deus que é todo poderoso. A maneira como essa mulher inquiriu, perguntou para Elias, foi uma maneira, não foi a maneira mais contida, não foi a forma presbiteriana de se falar, foi a forma de uma mulher com o coração profundamente rasgado, desesperado, amargurado, confuso. Então, que fiz eu, homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? É interessante esse trecho que diz, vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matar o meu filho. É interessante porque ela tem diante de si um profeta, e como profeta, esse homem é alguém que evidencia a palavra de Deus, e a gente subentende, quando ela diz, trazer à memória a minha iniquidade, é que aquela mulher, ela foi confrontada sim nos seus pecados, ela se arrependeu, ela se converteu, ela é alguém que foi regenerada dentro desse contexto, e de repente acontece aquilo, ela fica profundamente confusa, e então você veio como aumentar simplesmente a minha culpa, veio para matar meu filho. Ele não dá respostas às perguntas, ele não é alguém que dá uma resposta teológica para as coisas, ou que procura encontrar respostas para tentar confortar aquela mulher, como quem procura sempre respostas para todos os tipos de acontecimentos no seu derredor. A gente faz a seguinte leitura de Elias, o texto deixa muito claro aqui, ele disse, verso 19, dá-me o teu filho, tomou-o dos braços dela, o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, deitou em sua cama, então ele clamou ao Senhor e disse,
De novo, pensa numa oração feita de todo o coração. Ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma desse menino tornar a entrar nele. Elias não se voltou, apesar de um profundo conhecedor de Deus. Lá no verso 1 ele diz isso. Então, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Elias é um profundo conhecedor de Deus. É alguém que desfruta da sua glória, da sua graça, da sua presença, da sua grandeza, dos seus confortos. Mas diante desse momento em que essa mulher tem essa perda doída, Elias toma para si. E a gente vê aqui, ainda que Cristo não tenha vindo ao mundo, isso foi antes da vinda de Cristo, a gente vê aqui um modelo muito legítimo de piedade, de compaixão, de olhar para a dor e a necessidade do seu próximo com ternura e tomando para si mesmo a dor daquele que sofre, chorar com o que chora. A primeira resposta que Elias ofereceu, aliás, não houve resposta da parte de Elias. A primeira ação que Elias teve diante do questionamento da mulher, foi levar essa angústia perante o Deus, diante de cuja face ele está. Ele levou aquela angústia que ele tomou para si perante o Senhor, e aqui nós vemos então o que é uma oração eficaz. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. E lá em Tiago, inclusive, Elias é tomado como um exemplo de alguém que ora com fé. O que ele faz? Ó Senhor, meu Deus, também até a esta viúva, com quem me hospedo, afligiste matando o seu filho? E então ele se estendeu 3 vezes sobre o menino. Essa parte é um pouco complicado e nem dá, tem gente que quer fazer um ritual em torno dessa questão, mas a impressão que dá é que o cadáver do menino está na cama, e Elias está tão comovido com aquilo, se sentindo tão impotente diante daquilo, que ele abraça a criança, 3 vezes, estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, rogo-te que faças a alma desse menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e o menino reviveu. Aula sobre oração, irmãos. Oração não é algo que a gente deve fazer, como o próprio Senhor Jesus Cristo nos advertiu, de uma forma mecânica, repetida, simplesmente aprendida. Oração é algo que você tem que fazer com o coração totalmente derramado mesmo, rasgado, porque aqui o que está em questão é, Elias testemunhou o poder de Deus, ele foi alimentado por corvos, o azeite e a farinha se multiplicaram, mas Elias está diante de algo que ele não pode fazer mais nada, só que ele sabe que Deus pode. Então ele se quebranta, se humilha, ele chora, ele ora, ele põe todo o seu coração, e a oração, que nesse contexto para Elias, é uma luta pessoal com Deus, não para impor a Deus a sua vontade, mas é simplesmente, e o detalhe aqui é muito importante, Elias vive perante a face do Senhor, ele conhece a Deus. Então, ainda que nas nossas orações, nós temos sim que reconhecer, como o Senhor Jesus Cristo ensinou, que nós devemos buscar que seja feita a vontade do Pai, assim na terra como no céu, o fato é que Elias parecia saber que era sim desejo do Senhor, que aquele menino revivesse. Por quê? Porque ele vivia perante a face de Deus, e ele conhecia, ainda que não plenamente, muitas coisas a respeito dos desígnios de Deus, e não é diferente com a gente. A Bíblia nos instrui a respeito da vontade de Deus. Então, quando o Senhor Jesus diz que nós devemos orar, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, isso na verdade não considera aquelas vontades de Deus que já estão explícitas na sua palavra.
Portanto, a respeito das coisas que a palavra de Deus já disse que nós devemos fazer, nós não devemos orar como se não soubéssemos a vontade de Deus a respeito. Mas nós devemos orar sabedores da vontade de Deus, como Elias orou, para que aquilo seja realizado, se cumpra, ainda que todas as circunstâncias sejam desfavoráveis a isso. Ainda que haja fome, carestia, morte, falta de água, falta de alimento, um rei tirano, um país idólatra, ainda que todas as coisas estejam contrárias, na verdade você não está se movimentando de acordo com todas essas interferências, todas essas insinuações, todas essas sugestões mundanas. Você está se movimentando de acordo com as ordenanças daquele que faz com que todas as coisas aconteçam de acordo com a sua vontade, e muitas vezes faz com que essas coisas aconteçam para perverter, para confundir, para desfazer as coisas que estão acontecendo nesse mundo, como foi o ministério de Elias. Elias veio para confrontar um sistema de pecado que se estabeleceu em Israel. Então o Senhor atendeu a voz de Elias, a alma do menino tornou a entrar nele, e o menino reviveu. Elias tomou o menino, o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe, e lhe disse: vê. Fica até meio engraçado agora, se a gente ler o finalzinho, vê, teu filho vive. Irmãos, imagina a situação. Ele subiu para o quarto, o texto descreve que o quarto dele é o lugar que ele está hospedado. A maneira, o Jacó entende bem da arquitetura das casas de Israel antigo. A maneira como a coisa era construída, ele fica hospedado num cômodo que fica acima. Ele levou o cadáver do menino e ele fez essas orações a Deus. Não foi uma oração. Ele se deitou sobre o menino 3 vezes. Foi uma coisa bastante persistente. Daqui a pouco ele volta com a criança viva. Vê, teu filho está vivo. Que conquista, que vitória, que alegria se estabeleceu, se impôs naquela família. Então a mulher disse a Elias: nisso agora conheço que és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Então aquilo lá foi um sinal. Mais uma vez o que Elias fez, testemunhou, deu testemunho a respeito do Deus de Israel. Na verdade a mulher já cria em Deus, já cria em Elias como profeta, mas aquele acontecimento foi um sinal de que verdadeiramente ele é homem de Deus, e que a palavra de Deus na boca dele de que é verdade. Aí eu queria fazer algumas análises de tudo isso, considerando que isso aqui não é uma história fantástica para florear a Bíblia. Inclusive muita gente tem muita dificuldade com a interpretação e prática dos textos mais fantásticos da palavra de Deus. Fantásticos no sentido de que os acontecimentos fogem bastante da ordem natural das coisas. A gente não vê milagre todo dia, e eu suspeito dizer que a maioria de nós nunca nem viu um milagre mesmo. A gente não costuma ver farinha de panela se multiplicando, nem azeite, nem corvos alimentando as pessoas passando fome. Então, eventos fantásticos do ministério do profeta Elias. Algumas pessoas então têm dificuldade em trazer trechos como esse para a nossa realidade. Alguns, na verdade muitos teólogos que são considerados assim, liberais ou inclinados para isso, reduzem narrativas como essa a uma espécie de mitologia, em que o relato ele é idealizado. Outras pessoas reduzem essa leitura aqui a uma alegoria. Então é assim, você já deve ter visto isso em programas evangélicos de televisão de monte. Pessoas que leem um texto como esse,
e tenta fazer conexões com práticas que a gente... Então a panela significa tal coisa, o azeite significa outra coisa, a farinha... Então acabam criando um tipo de ritual evangélico, uma coisa que não tem nada a ver com o que a palavra de Deus realmente ensina, para que as pessoas reproduzam rituais visando a realização dos seus desejos pessoais. Então a coisa é reduzida a uma alegorização judaizante. Outras pessoas acabam reduzindo a questão moral, né? Então ignora, porque coexiste com a questão moral outras coisas do texto que não são apenas questões morais. Não é só a prática do pecado que está sendo evidenciado aqui, o poder de Deus está sendo mostrado. Então não é apenas moral. Reduzir a uma abordagem moral também não é a melhor maneira de nós interpretarmos e aplicarmos um texto desse. Nós precisamos entender esse texto como fato, coisas que aconteceram, que fogem do que a gente considera como normalidade. A normalidade seguia as suas leis naturais. As leis naturais, né, as coisas que nós podemos conhecer pela ciência, manipular e com as quais nós podemos interagir, são coisas que nós podemos estudar, são coisas que estão dentro da previsibilidade. Você pode prever os acontecimentos de acordo com as leis naturais. Esse texto quebra as narrativas das leis naturais. Está falando de milagre. Dentro da normalidade, a religião de Deus pode ser entendida apenas como mais uma dentre tantas opções a serem escolhidas num mercado de fé. Então é por princípio que as pessoas escolhem, de acordo com sua educação, de acordo com a sua ética, de acordo com sua cultura. O sobrenatural muitas vezes é reduzido a misticismo, e o pragmatismo determina as escolhas conforme as preferências de prioridades humanas pontuais, que podem inclusive ser políticas, pode ser, por exemplo, a questão, pensando numa questão social, que era fato lá em Israel. Acabe estava estabelecendo em Israel o culto ao falso deus imaginário, Baal. Por que Baal? Porque Baal é um deus da colheita, é um deus da semeadura, é um deus que dentro do paganismo da época, se ele fosse cultuado, então as pessoas teriam uma colheita melhor, teriam maior prosperidade, teriam mais alimentos, e de alguma forma isso acaba explicando por que Deus então fez com que houvesse carestia, que não houvesse chuva. Deus, assim como Ele fez nas 10 pragas do Egito, o primeiro adversário que Deus está confrontando é o falso deus Baal. Ele está provando para aquelas pessoas inclinadas à adoração a um Deus falso, que aquele Deus falso é nada perante Ele. Ele está subjulgando a religião pagã. Eles cultuavam Baal para terem uma boa colheita, então Deus bate de frente no mal pela raiz. Não vai ter colheita nenhuma. Então as pessoas escolhem as suas crenças de acordo inclusive com o seu pragmatismo. Uma vez que Baal era o deus da fertilidade e as pessoas queriam ter mais colheita, na nossa época as pessoas acabam adotando outros tipos de deuses de acordo com suas preferências pessoais e sociais também. O Deus prazer, o Deus dinheiro, que Jesus chamou de Mamon, e tantos outros deuses. No carnaval hoje é dia de trevas, lá no mundo, porque está se cultuando uma diversidade, um panteão do inferno, para satisfazer uma ambição religiosa das pessoas por seus próprios prazeres, religiosa disfarçada, mas puramente religiosa. Nós vivemos um contexto bastante parecido com o contexto de Israel enfrentado por Elias. Então, o pecado e a permissividade das idolatrias estavam numa espiral crescente na época de Elias, que tratava então o Senhor com um desprezo crescente.
Uma vez que nós estabelecemos, ou a nossa sociedade estabelece outras prioridades que não o culto devido ao Senhor cristão, o reconhecimento de quem Jesus é, uma vez que forem estabelecidas outras prioridades, assim como em Israel houve uma espiral crescente de perversão e de pecado, é a mesma coisa que acontece na nossa sociedade. Só que aí tem um problema, que é o problema que é comprovado com o ministério de Elias. Deus, o Senhor, Ele não fica impassível, parado, estático, omisso, diante desse crescente culto ao pecado, porque Ele reivindica para si o domínio, porque Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele reivindica para si o domínio, enviando um porta-voz humano para anunciar o seu juízo, que não é que ele vai chegar, chegou. Elias falou para o rei Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem seco, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. O juízo não ia chegar, chegou. O mal pode ser, então, portanto, evidência de juízo. Então, se nossa sociedade atualmente tem tido diversos males assolando a vida das pessoas, isso não é uma injustiça, isso é totalmente coerente com aquilo que a sociedade cultivou. É o fruto natural de pecados que são praticados e que invariavelmente produzem o seu fruto. Elias é o precursor da mão de Deus, que rasga os céus e fere a terra. É o homem que, diante da sua pequenez, Elias se sentia profundamente pequeno sempre, às vezes inclusive muito depressivo. Então, diante da sua pequenez, ele antevê, porque Deus faz com que ele veja, as manifestações de Deus sobre, e não em submissão às suas leis naturais. Aqui estamos falando dos milagres. Como entender os milagres no tempo de Elias, ou nos outros tempos bíblicos? Deus interferindo naquilo que nós chamamos de leis naturais, porque as leis naturais são as coisas que nós podemos conhecer e até de alguma forma interagir e parte delas dominar, mas elas foram estabelecidas pelo próprio Deus, e Deus não age sob as leis que Ele mesmo estabeleceu, as leis naturais. Ele age sobre as suas leis naturais. Ele interfere na ordem natural das coisas. O que nós chamamos de sobrenatural, que para Deus é o normal, é o ordinário, que Paulo vai falar, regiões celestes em Cristo, vez por outra, e invariavelmente, Deus faz com que essas realidades confrontem as nossas realidades, e via de regra, Ele faz com que isso aconteça, não é porque nós queremos ou merecemos, não é, mas simplesmente como evidências do seu juízo, para pôr fim a uma série de coisas que vêm acontecendo, por meio da sua intervenção sobrenatural. Esse foi o ministério de Elias. Então, as leis naturais entram em turbulência, subjulgadas pelo Senhor, que é o autor dessas leis naturais. Sobrenatural, irmãos, é uma coisa que para a gente precisa ser tratado como normal. Nós não temos domínio sobre elas, nós não temos o poder, e Elias não tinha o poder de fazer com que o menino ressuscitasse. Ele orou ao Senhor. Outras vezes a palavra de Elias foi a palavra determinante para que certos milagres e sinais acontecessem, mas é porque Elias vivia perante a face do Senhor e portanto ele conhecia a sua vontade. Os sinais, então, quando nós lemos tais coisas nas Escrituras, não são alegorias, não representam tal e tal coisa, não são lições morais, são fatos. Se o texto bíblico diz que Jesus curou o enfermo, o cego,
é porque o cego foi curado. E aquilo não representa, não é um sinal, uma representação moral de que agora nós vemos a luz de Cristo e antes éramos cegos. Meus irmãos, a gente pode até fazer essa analogia, mas o fato é que lá de fato aconteceu um milagre, que vai além do fato de que nossos olhos agora foram abertos para a graça de Deus, para a sua lei. João Batista, que também é chamado de Elias no Novo Testamento, não operou nenhum milagre, só que ele foi o precursor e apontou para aquele que juntou em si mesmo os poderes do céu nessa terra. Jesus foi a maior evidência em toda a história, e nunca haverá uma evidência tão grande do milagre de Deus interferindo nas leis naturais que Ele mesmo estabeleceu. E o principal milagre os principais milagres não foram as coisas que Ele fez nas pessoas conforme estão descritos no Evangelho. O principal milagre, que Paulo chama de pleroma, a plenitude de todas as coisas, é o fato que não cabe na nossa consciência, mas que é o mais elevado de todos os atos de Deus, que está descrito lá em Filipenses 2 com maestria, de que o próprio Deus, Criador de todas as coisas, Ele abriu mão da sua glória, não teve por usurpação ser como Deus, Ele humilhou a si mesmo, se esvaziou, se fez homem. O maior de todos os milagres é o fato de o próprio Deus Criador ter se sujeitado à humilhação de ser um homem como eu e você, sujeitos às mesmas coisas humanas que nós somos, para carregar sobre si os nossos pecados, vencê-los pagando-os na cruz, para fazer com que eu e você vivêssemos perante a face de Deus, assim como Elias viveu, mas para viver mais ou menos como Elias viveu, para cumprir a sua missão como servo de Deus, tomando a tua cruz, seguindo ao Senhor, não tendo mais como meta e modelo de vida as coisas que são determinadas por um mundo que em breve o próprio Senhor Jesus Cristo rasgará o céu mais uma vez, e numa hecatombe mundial sem precedente, vai devastar com toda essa realidade que nós chamamos de normalidade, de leis naturais e de mundo. Isso tudo vai ser desfeito para dar lugar a uma nova realidade de coisas, onde enfim haverá um reino de Deus, onde o verdadeiro rei é glorificado. Não foi Israel falhou, é impossível existir reino de Deus nesse mundo. Jesus disse: o meu reino não é neste mundo, mas Ele é rei, e Ele impôs os seus domínios, e Ele cobrará a conta, e Ele virá. E nós somos como Elias, como precursores daquele que um dia virá, para dizer: virá juízo sobre esse mundo, a condenação virá sobre esse mundo, arrependam-se e creiam no Evangelho, tal como Elias fez. Pode ser que com sinais, provavelmente sem sinais, mas os sinais seguirão os que creem. Principalmente, se nós considerarmos que milagre é quando um pecador se arrepende, principalmente quando nós considerarmos que qualquer lugar onde as trevas do pecado está enraizada, em qualquer lugar, pode haver vida, como consequência do anúncio do Evangelho de Cristo. Assim como Elias orou ao Senhor e o menino foi ressuscitado, nós também somos instrumentos de Deus para que haja vida onde hoje não existe vida. Então, meus irmãos, o texto aqui fala a respeito do ministério de alguém que foi levantado por Deus para confrontar um sistema de mundo que progride em pecado. E existe muita semelhança no ministério do profeta Elias com o ministério cristão. Nós também anunciamos as mesmas coisas. Antes do Cristo, antes do Messias, é necessário que venha o Elias. Elias veio em João Batista, mas Cristo voltará. Nós continuamos anunciando as mesmas coisas. E tenhamos consciência,
o poder de Deus se manifesta quando Ele quiser. E uma vez os discípulos de Jesus ficaram muito felizes porque Jesus tinha mandado eles quase como estagiar, e eles voltaram muito felizes porque os demônios tinham se sujeitado a eles, viram sinais. E aí o Senhor Jesus Cristo os corrigiu, fazendo com que fosse embutido no coração deles o principal motivo de alegria. Não se alegrem por causa dos demônios que se sujeitam a vocês, não se alegrem por causa dos sinais. O que é mais fácil? Um coxo ser curado, ou um cego ser curado, ou ele ser salvo? Não se alegre simplesmente por causa de sinais que acontecem, porque eles podem acontecer, e eles vão acontecer, mas se alegrem antes de tudo, porque seus nomes estão escritos no reino dos céus. Se alegrem antes de tudo, por aquilo que Jesus Cristo fez por nós. Nossa salvação não pode ser perdida, nós temos um destino certo, e esse destino certo, que é a salvação, exige de nós que sejamos um pouco mais parecidos com Elias, pessoas que são, por causa da fé, dispostas a enfrentar os desafios para o cumprimento da fé, mas que não abandonam o seu caminho, não abandonam o seu destino, não abandonam o seu trabalho, porque sabem que esse trabalho foi estabelecido antes de tudo, por aquele que te ordenou. Então siga ao Senhor, sirvamos ao Senhor, não tenhamos a religião cristã como uma religião para autossatisfação. Você já foi salvo, se você realmente crê em Cristo. A tua missão agora é outro, não é mais você. Então mire nisso. Que Deus abençoe a todos nós.